Olá, mensageiros, tudo bem com vocês? Ah, Estou gravando esse vídeo após ter chegado de um culto lá na minha congregação, né? E estou fazendo ele para compartilhar com vocês a mensagem a qual foi pregada lá pelo meu pastor. E essa é uma mensagem que creio que é para aqueles que até já creem em Deus e estão buscando algo nele. Mas a minha pergunta para vocês é justamente o que você busca em Deus, o que você quer de Deus. E eu quero começar lendo Marcos 10, a partir do 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E outros o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Por enquanto só até aqui. É bem interessante essa passagem, né? Que é tão conhecida. Do cego que vai lá até Jesus e clama por ele, grita por ele. Jesus o atende e faz essa pergunta: O que queres que eu te faça? E cara, essa pergunta é muito interessante porque eu creio que de certa forma Deus faz ela a todos nós. Em certa fase a gente deve olhar para dentro de nós e perguntar: por que eu estou buscando a Deus? Muitos, hoje em dia, e não só hoje em dia, mas eu creio que talvez ao longo da história, talvez tentem se aproximar de Deus querendo algo dele. Às vezes querendo bênção, querendo uma cura, um milagre, uma vitória, ou talvez alguma solução para algo emocional. Enfim, várias coisas. Só que eu entendo sim que crer em Deus implica em também crer em milagres, porque a partir do momento que nós sabemos que Deus é real e nós sabemos disso, sabemos que Ele pode fazer aquilo que está além do nosso alcance, sabemos disso, podemos crer em milagres sim, porém o cuidado que deve se tomar é para não colocar o foco naquilo que Deus pode fazer, ao invés de entender quem Ele é. Porque muitos ao longo do tempo, como falei, começam a buscar Deus apenas querendo aquilo que Ele pode oferecer. Ah, eu quero cura, eu quero, sabe, uma bênção, eu quero prosperidade, não sei. Essas coisas Ele pode dar? Claro que pode, mas quem disse que isso é regra? Quem disse que Ele vai dar? E isso é perigoso, cara, porque infelizmente muitas vezes nós criamos uma falsa imagem de Deus. E uma imagem não precisa ser física, material, mas às vezes ela pode ser ideológica. E é tão ruim quanto. Porque criar uma falsa imagem de Deus é, na verdade, não servir a Deus. É criar aquilo que a gente criou em nossa imaginação, na nossa mente, de forma que nos sacie. E muitos por aí, nas mídias, têm criado uma falsa imagem de Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, onde ele atende a tudo aquilo que a gente pede. E quando eles criam essa falsa imagem de Deus, como se fosse um gênio da lâmpada, é claro que eles vendem lâmpadas, se é que me entendem. Sabe? Começam a vender uma propaganda enganosa. E qual o perigo disso? Porque uma fé. Qual o perigo dessa fé? Porque essa fé em busca apenas de milagres, onde a expectativa está apenas em vitórias, em bênçãos materiais, vai se frustrar com a realidade. Cara, temos que entender que Deus não é nosso servo, Ele é Senhor. Só que ao mesmo tempo que Ele é Senhor, Ele é bom Pai. E por ser Pai, Ele quer sim cuidar de nós. Só que se a gente se aproximar dele apenas esperando coisas e objetos, nós não vamos estar tendo uma relação sincera. E isso é justamente ir contra aquilo que Deus quer de nós. O que Deus quer é simplesmente uma relação íntima, dele conosco e de nós para com os outros. É relacionamento. O cristianismo é sobre ser, não sobre fazer ou ter.
Cuidado para não cair nessa, cara, para não ter tua expectativa em coisas, em promessas vãs, criadas por homens. Que a nossa busca a Deus seja por quem Ele é. E quem é que Ele é? Ele é a fonte viva de vida, cara. Temos que lembrar que tudo aqui passa. Quantas pessoas conseguem uma bênção de Deus, algo, e depois que conseguem, largam a fé? Se a nossa fé é fundamentada apenas em conseguir milagres, conseguir coisas, é claro que uma hora ou outra, essa pessoa que tem uma fé assim vai deixar Deus de lado. Às vezes a pessoa está indo lá para a igreja, estando em igreja, né, buscando algo, e quando consegue o que ela quer, desiste de crer. Desiste de Deus, aliás. Não que ela deixe de crer, não, mas desiste de querer estar tendo uma vida com Deus. Buscando apenas alguma vitória. Ou tem outro extremo, às vezes a pessoa pode estar buscando a Deus, e aí por causa dele não atender um certo pedido, sabe? A gente pede alguma cura, alguma coisa, e Deus não atende, a gente fala, poxa, então pra que buscar Ele? Não importa. Ou seja, é como se o nosso foco estivesse naquilo que Ele pode fazer, e não quem Ele é. E isso é equivocado, cara. Porque buscar alguém, um relacionamento, por exemplo, ter um relacionamento com alguém por causa daquilo que a pessoa pode oferecer, é uma relação rasa e que a qualquer momento pode se quebrar. A gente se relaciona com alguém porque a gente ama aquela pessoa, a gente ama porque a gente conhece. Cara, como eu falei, essa é uma mensagem para aqueles que já têm uma certa maturidade para entender que Deus é. E Ele é real, e Ele não é uma emoção e uma filosofia, nem só uma força, mas alguém vivo, é a fonte viva de vida. E ao mesmo tempo que Ele é além, sabe, transcendente, Ele é imanente, que tem uma relação íntima com a gente. A tal ponto de que Ele se entregou numa cruz para que a gente possa ser salvo e ter uma relação íntima com Ele além, porque tudo isso aqui passa, cara. Nosso corpo vai passar, sabe? Dinheiro vai passar, o material vai passar, nossas filosofias, tudo que a gente pensa vai passar. Um dia a morte vai chegar para todos nós. E aí? E aí, essa é a pergunta. Cara, isso aqui vai passar, mas aquilo que é eterno é o que é realmente de valor. Não que a vida aqui já não tenha valor, porque Deus nos dá uma vida aqui, a vida em si já é uma dádiva dele. Mas Ele é tão bom que dá uma esperança além daqui para aqueles que creem e reconhecem que Cristo pagou o preço por todas as nossas falhas, cara. E é nisso, sabe? Apegando-se nessa salvação, porque Ele é o que Ele oferece. Ele oferece salvação, Ele é paz e vida. Então, é este que é o foco que a gente deve buscar em Deus. É claro que Ele pode fazer milagres, sim. É claro que Ele pode nos ajudar, sim. E como um bom pai, muitas vezes Ele vai. Só que como um bom pai, muitas vezes Ele vai disciplinar também. Como um bom pai, nem sempre Ele vai poder dar aquilo que o filho quer. Porque muitas vezes o filho pede, mas pede mal. Ele não cria filhos mimados. Então cuidado para não se apegar numa falsa imagem de Deus. E não querer botar tua expectativa em coisas, naquilo que Ele pode oferecer. Mas olhe para quem Ele é. E, consequentemente, cara, Deus conhecendo, sabe, o nosso coração, sabendo aquilo que é melhor, para a honra e a glória dele, vai atender sempre pedir do nosso coração. Mas Ele conhece a cada um de nós. Mas aí talvez você diga, poxa, é aquelas pessoas que buscavam a Deus somente por causa de um milagre, e aí quando elas tiveram, se afastaram. Por que Deus atendeu então a elas, se elas já não estavam com boas intenções? Talvez tenha atendido justamente para servir de lição para aqueles que pedem. Para aqueles que pedem e ainda não conseguiram. Para meio que ensinar, assim, olha só, será que você está buscando apenas uma dádiva, prêmios? Ou quer ter uma relação íntima com aquele que é fonte de vida? Na própria Bíblia tem um exemplo, quando Cristo Jesus cura 10 leprosos, apenas um daqueles 10 volta para ele para agradecer. Os outros também foram curados, porque Deus é misericordioso e até porque essa história serve como uma lição. E não só essa história bíblica, como outras que a gente vê no dia a dia. E cara, eu sei que muitas vezes é difícil a gente querer algo e não conseguir. Mas temos que entender que certas coisas têm um propósito. E que mesmo as nossas lutas, sabe, aquilo que a gente não conseguiu, de alguma forma reflete naquilo que nós somos e vai refletir em quem nós vamos ser. Tudo que a gente passou na vida, nossas lutas e bênçãos, sabe, de alguma forma nos ajudaram a ser quem nós somos. Se eu não tivesse passado o que eu passei, não seria quem eu sou.
Imagine, por exemplo, no caso da Bíblia, a história de José. José sofreu muito. E quantas vezes talvez ele tenha orado na prisão, pedindo para Deus livrar ele. Mas se Deus tivesse livrado ele, ele não teria se tornado o José que a gente conhece. Entende, cara? Então eu sei sim que é difícil passar por certas coisas, mas que a tua expectativa, a tua esperança esteja em quem Deus é, cara. Ele é a fonte viva de vida. E lembre que isso aqui passa, mas um dia nós vamos ter uma relação íntima com Ele, sabe? Onde não vai haver mais choro nem tristeza. Onde, sabe, vamos estar naquela paz, naquela alegria eterna, que é viver com Deus, espiritualmente. É essa que é a nossa maior esperança. Então que a tua busca em Deus seja focando nisso. E uma prova de que esse cego sabia disso, que ele estava clamando a Jesus, sabendo quem ele era, e que ele estava determinado, sabe, a continuar com ele. Não simplesmente por causa do milagre, mas por quem ele era, vai a continuação do versículo desse texto, que diz assim, a partir do 51. Quando Jesus pergunta, né, o que queres que eu te faça, o cego responde, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele não só tornou a ver, cara, mas passou a seguir Jesus. E seguir Jesus é enxergar de verdade. É enxergar a vida além do que os olhos podem ver. Então, sabe, esteja focado a seguir Jesus. E consequentemente, sabe, bênçãos podem vir sim. Mas apesar dela, a despeito delas, que a tua fé continue firme. Tem uma música muito antiga que toca no meu coração, que diz assim: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Continue a buscar, cara. E mesmo quando pedidos não forem atendidos, quando as lágrimas descerem, que elas sirvam para regar a tua fé. De alguma forma você amadurecer e continuar a seguir essa jornada, olhando para Deus, para quem Ele é. Valeu? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus esteja com vocês.